Normal, normal, normal. Tá mais em tempo que tá se formando tempestade. E a sombra tá aqui, querendo derrubar essa live. E a gente volta, e a gente volta, e a gente volta. Estou mais do que acostumada. Como eu digo, Fred, bem-vindo de novo. Eu caio 6 e eu levanto 7. Não adianta. Invencível, sempre. E me divirto, né? Então, como eu tava falando, é o nosso lado sombra que acorda todos os dias dizendo assim pra gente, né? Eu quero sempre mais, eu quero sempre mais. Que a minha vida eu preciso mudar. Minha vida eu preciso mudar todo dia pra escapar da rotina dos meus dias. Então é assim mesmo, nada, Fred. Apertei o botão, nenhum estava inclusive gesticulando aqui. Porque o tema hoje pede mesmo. O tema pede que a luz se sobressaia, que nós vamos falar das nossas sombras também. Então, como eu estava falando, um ser integral, né? Bem-vindos novamente, né? Toda força de bem é sempre bem-vinda. Sejam muito bem-vindos nesta sala. Eu e a Batata já estamos aqui a recepcioná-los. Batata deitado em cima dos meus scripts. Tava falando de um ser integral, né? O que é um ser integral? Ser integral é aquele que tomou consciência de todo o teu ser, que ele é mente, espírito, corpo físico, lado luz, né? No final, todos nós somos luz, lado luz e lado sombra. E quando a gente toma consciência de integrar tudo isso e o que fazer para se sentir melhor, assumindo que temos os nossos momentos de ira, como a banda, né, que estava tocando aqui, a Pitty. É que nós temos esse momento de ira, que nós temos esse lado que não é tão bonzinho. E como eu estava dizendo, às vezes dizem assim, nossa, Cris, você é iluminada. Vem conviver comigo todo dia, todo dia, todo dia, que você vai ver que eu sou perfeitamente normal e tá tudo bem e eu me amo do jeito que eu sou. Porque eu estou experienciando coisas aqui nessa orbe, assim como cada um de nós. E como esse assunto rende muito pano para manga, eu fiz aqui folhas de anotações para que eu não me perdesse na hora de falar com vocês do que realmente é importante e de uma forma assim muito clara, né? Estudando bastante a psique e como que nós atuamos e o que é essa sombra, o que é esse modus operandi, né? Então é assim, a nossa mente, ela vive de arquivos, né? Desde criança, desde que nascemos e quiçá antes, ainda dentro da barriga da mamãe, escutando o que a mamãe está pensando, sentindo, na verdade, né? As emoções que mamãe está emanando e as coisas que mamãe fala, e provavelmente nós que somos dessa época minha para trás, não tinha esse cuidado porque não tinha o conhecimento que a gente ouve tudo, né? A prova disso é que quando um bebê nasce, o que acalma ele é a voz da mãe. E aí, como que se explica, na verdade? Então nós vamos formando ao longo da nossa vida páginas e mais páginas no nosso arquivo, e vai para o nosso arquivo, né, do inconsciente. Aí, como ser integral, nós temos o plexo solar, que fica um pouquinho acima, 4 dedos acima da região umbilical, que vai se armazenando nesse plexo solar e no subconsciente, na nossa mente, né? Mas a mente que fica aqui, a reptiliana, que vai repetindo os padrões, é como um arquivo, ficou aquele arquivo, a gente precisa de determinada situação ou operacionalizar, ele vai ali, busca o que é conhecido no arquivo e vai processando isso. Agora, vamos imaginar que o nosso arquivo ele foi preenchido, né, com um monte de noticiários, TVs abertas, né, um monte de noticiários, um monte de julgamentos, nós não entendíamos se era certo ou se não era, né, de preconceitos, de esconder, já desde muito criança, né, a nossa educação de esconder quando nós estávamos frustrados, quando nós estávamos com raiva,
que Breno, bem-vindo de novo. Caímos já 2 vezes, tá? Essa é a 3ª tentativa, mas nós vamos prosseguir. Aninha, bem-vinda, querida. Como sempre, caímos e voltamos. Então, como estava falando, eu coloquei aqui o primeiro parágrafo, eu vou ler pra gente ir desenvolvendo, tá? Como vivemos em um planeta de 3ª dimensão, vivemos ou, entre aspas, né, aprendemos a viver em dualidade, bom e mal, certo e errado, claro e escuro, sombra e luz. E aprendemos desde muito cedo a esconder, jogar para baixo do tapete tudo aquilo que julgamos ou fomos ensinados como bom. Aí vem a vida e te faz passar por muitas etapas que julgamos sombra. E vivenciamos e experienciamos coisas e situações necessárias para nos trazer até aqui. De uma maneira bem simples de explorar isso, é quando passamos a entender esse processo que também chamamos de tomar consciência, integramos os 2 lados, sombra e luz. Então, nós também somos a sombra. Ana, bem-vinda. Nós também somos a sombra. Nós também somos luz, nós estamos experienciando. É normal, é do ser humano, é dessa orbe sentir raiva, inveja, cobiça, tristeza, gula, fome, ira, os 7 pecados capitais todos lá e mais um pouco. Porque se nós concordarmos que todos nós somos luz, né? O nosso caminho é luz. Então nós vamos aprender o que é que? O que nós já sabemos em essência. Nós vamos aprender como é que essas outras reações funcionam no nosso corpo biológico, não é mesmo? Então agora, cientes disto e desses lados, temos mais um trabalho de consciência a ser feito, tá? Se observarmos que sempre construímos páginas e mais páginas, muitos livros sobre nós mesmos e os outros de forma negativa e depreciativa, porque nós nunca nos achamos o suficiente, porque nós não temos coragem de encarar o nosso próprio espelho, porque nós sempre achamos um defeito aqui, um defeito ali, apontamos um defeito aqui ou outro ali em nós e nos outros, tá? Nós fomos treinados a pensar assim, a agir assim, a achar que assim era certo e estava tudo bem. E à medida que nós vamos estudando, buscando mais autoconhecimento, nos conhecendo, a gente carinhosamente, como um adulto que pega um bebezinho, um exemplo. Eu tô com esse bebezinho aqui que sou eu, tá? Deu ter aqui uns 6 meses. Como que eu vou julgar esse serzinho aqui? Como que eu vou exigir desse serzinho tão miudinho e necessitando de tanto carinho que ele seja além do que ele pode ser? Como que eu vou criar expectativas nela, no caso, né, eu, do passado, além do que ela poderia me dar? Então, por que a gente faz isso com a gente, não é mesmo? Por que a gente enaltece tanto esse nosso lado sombra? Porque nunca basta, porque nunca tá bom, porque eu quero sempre mais, porque eu espero sempre mais de ti, né? Então, por que não ver no espelho que eu sou um sol, que você é um sol que tá iluminando? Que sempre que eu me sinto bem, que eu estou bem, eu emano amor, eu emano sol para minha orbe, para os meus núcleos, e já que todos somos uns, né? Em essência, formamos uma grande egrégora. Então, quando eu emano não é o suficiente, não tá bom, tá muito gorda, tá muito magra, tá muito alto, tá muito baixo, tá muito pobre, tá muito rico, tá sorrindo demais, tá triste demais, eu emano isso para a egrégora também. Egrégora é um conjunto, tá? Um conjunto de pessoas, um conjunto de pensamentos, um conjunto de sentimentos, chama-se egrégora. Então, quando eu emano para minha egrégora, primeiro de onde eu moro, depois dos vizinhos, né? Depois de família,
porque quem está mais presente nos nossos pensamentos, depois amigos, trabalho e essa egrégora vai se expandindo. Então a gente acha que quando nos julgamos, estamos julgando, mas eu não estou fazendo mal para ninguém, eu estou falando mal só de mim. Eu estou julgando só a mim mesma, eu estou dizendo só a mim que eu estou acima do peso, eu estou dizendo só a mim que eu sou feia nisso, que o cabelo não tá bom. Será? Será que é só para mim? Será que as outras pessoas que estão pensando a mesma coisa também não entram nessa frequência e a gente cria um chamado em energia, daí é um vórtice, sabe como um furacão? Como que o furacão vai se formando? Assim também os nossos pensamentos vão se formando na coletividade. E esses pensamentos que vão se formando, vão aumentando mais ainda. Até breve, Breno. Vai lá, recepciona as tuas visitas, vai ficar gravado aqui, tá? Então, quando a gente toma consciência, que é o conhecimento disso, nós nos tornamos mais carinhosos, mais amorosos conosco, né? Amor primeiro nosso, cuidado primeiro nosso, para conosco. E aí, a gente vai emanar para essa egrégora também. Então, como costumamos dizer, quando um se cura, não é só um que se cura, é o todo. Então, eu me curo por inteira, ajuda a curar um pedacinho do todo. A Ana se cura por inteira, ajuda a curar mais um pouquinho do todo. A Ana Cristina também, o Breno também, o Fred também. E principalmente o nosso núcleo familiar vai se curando. Então, como eu falei ali no começo que nós criamos páginas e mais páginas de livros e mais livros, né? De histórias da nossa vida e só vamos reproduzindo. Então isso fica armazenado na nossa consciência e nós vamos recriando essas experiências. Mas por isso que se passa de pai para filho, para neto, para bisneto, para tataraneto, porque a gente só vai recriando. Então o avô falou, daí o pai recriou, daí ele criou o filho, que criou o neto, que criou o bisneto igual, e vai recriando sempre a mesma historinha, sempre o mesmo livro. Agora vem a notícia boa, gente. Agora nós entramos numa era de cura. E essa era de cura não é só porque a Cris está falando, de onde é que a Cris tirou isso? As nossas egrégoras, tá? Que estão aqui, que aceitaram estar aqui nesse projeto chamado Terra, porque é um projeto também, né? Já que o universo se expande, se expande, se expande, se expande infinitamente, nós não viemos aqui para ficar numa dimensão e nunca nos expandirmos, nunca crescermos. Então, nós chegamos a um ponto que nós não cabemos mais nessa esfera, nós vamos expandir, aí o planeta vai mudar, a órbita dele vai mudar de tempo e espaço, para dar espaço para outro, assim como a evolução, né? A gente nasce, cresce, reproduz, vai ficando velhinho, morre, dá espaço para os filhos, que vão dando espaço para os netos. É assim, de uma forma bem simplória, né, de falar, para que todo mundo entenda. Então, como essa é uma década, tá? Que todos que estamos nessa experiência que nos trouxeram até aqui, nós nos permitimos nos curar, tá? E temos que ser muito gratos a este lado sombra nosso, esse lado que a gente achou que não era assim tão bonzinho, porque ele nos trouxe aqui nesse momento, que foi através de dor, que foi através da fofoca, né? Que foi através de bisbilhotar, indo lá na internet e vendo isso e aquilo outro, que foi passando pelas experiências traumáticas, não tão traumáticas, tristezas, percas, né? Nos nossos apegos também, então, que nos trouxe até aqui, nos possibilitou a estar nesse momento de cura. Digamos assim, que fomos muito bem conduzidos, né, até esse momento. Então, para essa sombra que sempre nos ensinou que não somos o bom o suficiente, que nunca vou conseguir, que eu não faço nada direito, tá? Essa sombra agora é o momento dela ser acolhida e agradecer. Como aquela criancinha, né? Como o bebezinho que não sabe caminhar. Ele não caminhava porque ele não sabia. Ele não comia sozinho porque ele não sabia. Ele não ia ao banheiro sozinho porque ele não sabia.
O mesmo acontece com a gente. A gente deixava esse lado sombra, falo deixava porque nós estamos integrando e iluminando esse lado sombra. Quando eu entro num quarto escuro e acendo uma luz bem clara, como aqui hoje está super claro, eu virei a luminária para cá, o que acontece no quarto escuro? Ele se ilumina, né? Então, quando a gente toma consciência, a gente vai iluminando esse lado e ele não deixou de existir. Ele apenas está mais claro. Mais claro como, Cris? Mais claro das situações. Quando as situações chegar, a gente já sabe. Eu vou agir assim, mas é normal agir assim. É normal ter crise de choro, é normal ter crise de raiva. Só vou entender a origem, a fonte de onde veio. E se realmente eu preciso sentir tudo isso com toda essa intensidade que me desestabiliza. E se eu precisar sentir, eu vou sentir. E eu vou dar um prazo e tá tudo bem. Mas olhando mais um pouquinho aqui dos meus scripts. Então, pra gente, assim como esse lado sombra que nós levamos tantos anos, a idade que nós temos, né? Operacionalizando nesse lado sombra, para nós irmos para esse lado de claridade, lado luz, nós também precisamos fazer uma prática todo dia. Cris, todo dia? E o que você fez até agora? Não foi todo dia? No mínimo, a ciência nos fala que no mínimo 300 pensamentos. 300 pensamentos negativos por dia a gente tem, no mínimo. Agora pensa bem a gente começar a limpar isso e colocando luz, colocando luz, colocando luz e limpando esses pensamentos. É prática, é repetição, é todo dia, é escovar os dentes, é tomar banho, é lavar cabelo, é todo dia, é pentear cabelo, é todo dia. Ou você passa um dia sem pentear cabelo, nós mulheres principalmente, né? Você passa um dia sem pentear cabelo? Passa um dia sem escovar dente? Vamos supor assim que, na pior das hipóteses, até passa um dia, né? Mas 2 não dá. Então já pensou se a gente entra nesse modo automático de todos os dias só pensar positivo? Acorda de manhã e a primeira coisa diz... Fred, se a gente parar para contar, a gente tem bem mais mesmo. Porque o nosso cérebro está treinado nisso, é treino, é o caminho neural que o cérebro conhece, ele vai sempre para o mesmo lado. E quando você puxa ele para entrar pelo outro lado, criar novas sinapses, é normal que dê dor de cabeça, dê enjoo, porque está descobrindo um caminho novo e para ele tem resistência, porque é mais prático e é mais cômodo pensar no negativo, né? Fomos ensinados uma vida toda, ele vai criar resistência. Então é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia eu acordo e digo, eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu mereço o melhor dessa vida. E eu mereço o melhor dessa vida. E eu acredito nisso. No começo talvez nem acreditasse, mas eu acredito. Antes de dormir não é assistir um filme, alguma coisa desligou e vai para o quarto dormir. Imagina o teu cérebro captando tudo aquilo, né? Então tem uma preparação também para o descanso, que é quando o cérebro processa tudo que foi pensado durante o dia, aprendido, visto, conversado. Então acalma, coloca um mantra, coloca uma música que se gosta, lê um livro gostoso, que te traga energias e emoções boas. E ao final a gratidão. Agradeça, mas eu não tenho nada para agradecer hoje. A gente sempre tem muito mais para agradecer do que para reclamar. Embora o dia tenha sido desafiador, mas sempre tem o que agradecer. Tá? O copo d'água que você acabou de tomar. Dá para agradecer, né? As vistas perfeitas que você acabou de assistir o filme ou ler o livro, dá para agradecer, né? A cama que você está dormindo ou a tua cama está no relento, está chovendo dentro de casa. Já arrumei 3 motivos para agradecer. Então a gente está condicionado a não ver que nós somos presenteados o tempo todo com coisas boas, tá? Vamos para mais um pedaço do script aqui. Então nós temos que trocar nas nossas sinapses esses pensamentos não amorosos por outros mais amorosos, tá? O tempo todo,
Eu lembro na infância, na adolescência, acho que até uns 12 anos era perfeitamente normal as pessoas passarem na frente de um espelho e se olhar e ficar se admirando. Hoje em dia a gente perdeu isso. A gente tem vergonha do julgamento das pessoas, tá? A gente tem vergonha de se expor mais, embora a gente goste, a gente ache gostoso. Se a gente não achasse gostoso se expor, as redes sociais não estariam fazendo o sucesso que estão, não é verdade? Às vezes dizem que eu sou exibida. Quer saber de uma coisa? Eu sou mesmo. Eu sou e gosto. Gosto. Tentei esconder por muito tempo, colocar para baixo do tapete, né? Que talvez não fosse tão bonito. Precisa da humildade. Humildade não é isso, gente. Humildade é saber quem você é e tratar muito bem os outros. Ser empático com os outros, ser acolhedor com os outros. Então, assim, tudo que eu puder fazer para agregar, para alegrar o dia, para trazer conhecimento, eu vou fazer sim. Porque quando eu me curo, os outros também se curam. E eu fico muito interessada, tá? Que vocês se curem da tristeza, desses pensamentos negativos, porque vai fazer bem para mim também. Vocês entendem isso? Tudo tem o seu ganho, tudo, né? Ação e reação. Aos poucos, então nós temos que fazer todos os dias, né? Essas limpezas de pensamento todo dia, tá? E cada vez nós vamos limpando camadas e mais camadas do nosso subconsciente, do nosso plexo solar. O nosso plexo solar é quem cria a nossa realidade, tá? Digamos assim que ele é a nossa maquininha de cinema, né, Fred? O nosso computador, a nossa máquina de escrever livros, tá? É o nosso plexo solar também. Então ele precisa estar em equilíbrio. Se ele estiver em desequilíbrio, a gente vai criando tragédia em cima de tragédia. O universo vai nos trazendo mais situações para que a gente possa abastecer, né, esse plexo solar desse conteúdo que não nos faz bem. Tudo é prática também, tá? Tudo nessa vida é um reflexo do que nós somos. Então, se a gente quer ver como é que tá a nossa vida, nós olhamos em volta da nossa vida para saber o reflexo de quem nós somos, o que nós somos. Não é difícil equilibrar, é que nós aprendemos da forma errada. Agora que nós temos a consciência para equilibrar, o Fred está dizendo aqui, difícil equilibrar, mas sempre tentando. É que é um hábito, é um treino. Você que anda perfeitamente bem de bicicleta, né? Você conseguiu andar de bicicleta a primeira vez que você subiu numa bicicleta? A segunda? A terceira? A quarta? A quinta vez que você subiu numa bicicleta, você já foi andar aí nas SCs de Santa Catarina? Não, né? É treino. É treino. O ser humano está aqui para ser treinado. Tá? É todo dia, treino. Então, quando a gente vai limpando essas camadas e camadas, tá? Das nossas crenças inferiores e nos programamos para essa nova fase que é chamado de nova era, eu deixo ir as limitações e crenças, tá? Porque agora não é mais o meu momento de vida atual. Essas de difícil equilibrar, de que não tá bom, de que não tá em paz. Então, uma frase para vocês falarem todos os dias: eu estou em paz. Eu estou em paz. Repitam, fecham os olhos agora e repitam: eu estou em paz. Eu estou em paz. Eu estou em paz. Sentiram a paz? Eu senti aqui, de verdade. Então, eu liberto a ira, eu liberto a tensão, eu liberto a dor, eu liberto o julgamento. E com isso, olha que ficha, olha o pulo do gato. Vocês perceberam que fomos nós
que estivemos prendendo isso a vida toda. Eu prendi dentro de mim tensão, dor, julgamento. Fui eu que prendi, então eu libero a hora que eu quero. Eu libero isso e deixo as portas bem abertas para me visitar de vez em quando. Porque eu não posso cortar um pedaço de mim, né? Então, se eu corto aqui um dedo que é a ira, esse aqui que é a gula, esse aqui que é a tensão, esse aqui que é o julgamento, eu vou ficar mutilado, certo? Então, o nosso lado sombra faz parte de nós também. Então, eu liberto como um passarinho, vai e volta quando quer, tem sempre a porta aberta para essa visita. E quando ela chegar, ela vai ser bem tratada, não rejeitada. Tudo aquilo que nós resistimos mais, permanece mais. Treino no pensar também, né? Criamos padrões incríveis com isso. Às vezes é doença, quando nós deixamos o lado sombra, né? Às vezes é punir alguém, querer castigar os pais, porque temos ganho de alguma forma e não é no nível de consciência, não é no nível que a gente sabe. Quando a gente quer operar nesse lado sombra, né? Porque algum ganho nós temos com isso. Só que chega um momento que começa a doer demais, que não é mais possível. Oi, meu amor. E muitas vezes nós não queremos largar de forma alguma, né, nesses ganhos. Mas agora nós estamos prontos para largar. O universo e a vida vai nos mostrar a forma mais leve e o como. Vamos ouvir? Estamos à frente de uma enorme porta de cura. Esta década, uma cura que nós não percebemos antes. Estamos no processo de aprender novas competências. Olha que bonito isso, né, gente? A batata subiu aqui. Aprender novas competências. Estamos numa era de aprender novas competências. Agora, estamos aprendendo a entrar em contato com as partes nossas que têm as respostas. Eu achei isso aqui o máximo. Agora, estamos numa época de aprender novas competências e entrar em contato com uma parte nossa que tem as respostas integral, que já existiam e que agora estamos aprendendo a acessá-las. Há muitas maneiras de curas, coisas diferentes para pessoas diferentes, há muitos processos, né? Então não é um caminho só. Jesus Cristo já disse, né? Na casa do Pai tem muitas moradas, né? Ou bate a porta que ela se abre. Então tem muitos processos de cura para quem é de holístico, para quem é de yoga, para quem é de tantra, para quem é de xamanismo, medicina natural, ayurvédica, medicina convencional, juntando todas essas, que é o integral, né? Então a cura vai se dar individualmente, cada um cura o seu, que está doendo em si, para se curar no coletivo. Agora nós estamos abertos, tá? Os nossos corpos estão abertos para as curas dos corações, das mentes e cada cura individual. Vamos passar por esse portal sabendo que é seguro, o da cura, tá? E assim é. E por fim, tudo aquilo que você acredita que tem potencial vai se materializar, tá, Fred? Então, se eu acredito que se equilibrar é difícil, o universo vai mandar uma maneira. Oi, Will, bem-vindo. O universo vai mandar uma maneira de que eu tenha mais situações onde eu me desequilibro. Tudo é sintonia e o corredor que você escolhe seguir. Se você escolhe seguir por esse corredor, nesse corredor vai ter muitas opções que te trazem isso. Se você escolhe seguir pelo caminho do meio, que eu sempre costumo dizer, não os extremos, a vida vai te trazendo mais situações, né? E por final, todos nós somos seres de luz, tá? Tudo no universo caminha em direção à harmonia. Isso aqui é uma mensagem dos Abrams.
tudo no universo caminha em direção à harmonia. Então, como nós estamos num tempo que nós precisamos nos curar para elevar a nossa vibração para esse orbe chamado planeta Terra, mudar de direção, mudar de lugar, evoluir, dar espaço e lugar, né, para outra criação, para outra evolução. Então nós vamos estar abertos consciencialmente no coração também, na mente e no espírito. Então não é feio o lado sombra, nós temos que integrá-lo. Só que nós estávamos dando controle para uma criança de 5 anos, né, tomar conta da nossa vida. E ela conseguiu, e olha só que prodigiosa que ela foi, não? Que ela conseguiu nos trazer até aqui, até esse momento. Estamos inteiros, né? Então, se nós já viemos até aqui da forma que viemos, sendo conduzidos por todas essas crenças de insuficiência, já imaginou agora que nós temos as portas se abrindo para aquilo que estamos prontos para receber? Interessante isso, né? É um tema que rende muitas e muitas reflexões. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tô aqui, tô aberta para perguntas, tá? Tentando colocar uma música fantástica aqui pra gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Estou por aqui. Ana Cristina, o Breno precisou se ausentar. Então tá, gente, olha, eu acho maravilhosa essa música, a letra dela, é um hit do momento agora, mas tem 2 pessoas queridas te mandando um beijo. Ai, conta pra mim quem é, e eu já tô retribuindo. Já tô retribuindo. A gente tá com um pouquinho de delay, né? Então, ó, beijo, beijo. Vamos escutar um pouquinho, gente. A música se chama Calm Down. A Kelly e o Ed, provavelmente eles estão tomando uma cervejinha na sacada, né? Kelly e Ed são os personagens do livro do escritor Fred, tá? Uma História Alterada 1 e 2. É um cantor aqui de 22 anos só, gente. Ele é de um país da África, eu esqueci o nome do país, Moçambique. É linda essa música. Fala da doçura de um ser humano. E com essa musiquinha, eu gosto muito desse ritmo africano. Gente, um prazer ter vocês aqui. Vocês alegram o meu coração, enchem o meu coração de carinho, de amor e de uma forma energética, bonita e inteira. Eu quero agradecer vocês. Namastê. Dá vontade de sair dançando, né? Tchau, beijo. Beijo pra Batata também. Batata, se despede, Batata. Minha companheira. Gratidão eu por vocês estarem aqui também. Tchau, gente.